Bloqueio criativo. Você tá aí fazendo as suas tracks, cara, e não tá saindo do lugar, não tá desenvolvendo mais. Tipo assim, começa uma track, daí quando vê, desanima com ela, às vezes nem começa direito, assim, já deleta tudo, começa outra, também não desenvolve, e assim vai indo esse ciclo. Quando você vê, você já tá bem desanimado com a tua produção, passa já tá mais nem acreditando em você. Isso tá acontecendo com você? Se isso tá acontecendo, você tá num bloqueio criativo, cara. Isso acontece aí com a maioria aí do pessoal aí, sempre que todo mundo que trabalha nesse meio artístico aí, né, passa por isso. E hoje na internet, ainda mais vendo posts da galera, conversando com amigos, eu vejo que muita gente tá sofrendo disso aí. E eu também, recentemente também passei por isso. Foi um momento bem difícil, onde eu também não tava satisfeito muito com as músicas que eu tava fazendo. Também daí não tinha mais ânimo pra levar elas pra frente. E, cara, com o tempo aí eu fui desenvolvendo aí, consegui desbloquear, né, essa maneira. E com isso já veio uma curva de aprendizado aí, né? Ela já começou a subir mais e eu consegui elevar o nível, né, das produções. Então, se você tá sofrendo isso, fica aí nesse vídeo aí, que eu vou dar algumas dicas, muitas reflexões legais aí, que com certeza vai ajudar vocês. Então, roda a vinheta aí. Então, pelo meu resumo aqui da história, o bloqueio criativo ele acontece muito pela forma com que você está encarando a sua vida, as coisas que você faz. Porque muitas vezes a gente está muito focado no resultado daquilo. A gente quer fazer a track e quer que ela soe tipo, muito foda como a das nossas referências. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que aceitar o caminho a caminhada que a gente tá. Entende? A gente precisa aceitar o presente, entendeu? É muito importante a gente estar curtindo o momento que a gente está produzindo. A partir do momento que você aceita ali a tua música como ela tá naquele momento, você se solta, você se abre e daí você consegue desenvolver, você tá mais livre, você tá mais solto e você consegue chegar em outro nível, porque daí você tá mais aberto, tá mais inspirado, vamos assim dizer, né? Então, aceitar o presente, aceitar assim, o nível que você tá de produção é muito importante nessa caminhada. Algo que pode ajudar muito é você ser o espectador da sua arte. Quero dizer com isso é você consumir a tua música da maneira com que os outros vão consumir, como um espectador mesmo, como um ouvinte ali, né? Então, porque é totalmente diferente da maneira com que você tá produzindo. Quando você está produzindo ali, é muito fácil você tá misturando as emoções, você está muito emocionado com aquilo, você está num nível muito alto de empolgação, então você acaba ali, muitas vezes, exagerando algumas partes, entende? Você mistura emoções diferentes, porque ali já deu uma mudada, você acha que é legal, mas depois lá, você vai ouvir uma outra hora e fala, caralho, mano, o que eu tava fazendo aqui? Entendeu? Então é muito interessante você perceber isso e conseguir controlar mais isso. Então claro, você não vai conseguir fazer isso logo de cara, você vai ter que analisar suas tracks friamente, ver assim, projetos anteriores, né? Mas não precisa nem ser o projeto em si, né, aberto. Eu digo a música mesmo, você escuta a música ali e fala, olha, isso aqui não ficou legal na música. Daí você já toma nota disso. E da próxima vez que você produzir, você não faz mais isso, você faz outra coisa. Agora, o que você vai fazer, né? Você vai saber isso estudando as suas referências. Então, você vai pegar a track que é referência pra você, que tem uma qualidade foda, que é aquela que você fala, mano, eu queria produzir nesse nível aqui, né? Não como esse projeto, mas nesse nível aqui, né? Então, nisso você vai ter que fazer o processo reverso daí. Você vai precisar escutar a música como você estivesse produzindo ela. Aí você vai pegar a tua track de referência e vai loopar ela
Mas parte por parte. Eu sugiro focar ali naqueles compassos de 32, né? Uma frase musical começa desde a intro. E vai tomando nota. Escreve, seja ou no papel ou digitado. E vai escrevendo, ó, na intro. Sempre contando ali nas barrinhas ali, né? Bar 0. Beleza. Começou ali uma ambiência, uns sons com delay ali apresentando. Tá? E nisso, tá. No próximo compasso, começa uma percussão já. O som já vai, a intensidade de energia já vai elevando. Vem um rise também, né? Um som subindo. Aquele som subindo, ele vai até o final. Pá. E isso, só que isso é bem importante. Vocês entenderem que vocês têm que escutar várias vezes a mesma parte. Você nunca consegue pescar tudo que está acontecendo de uma vez só. Então você vai ficar lupando aquilo e vai escrevendo. Vai, sobe até o final, volta lá naquela parte. E vai escrevendo. Depois, pá, beleza, vem o drop. Pá, entra cheio. Entra kick bass. Pá, mais os elementos soltos. Tal barra ali, começou a percussão. E é por assim vai. E vai tomando nota, vendo qual função tá. Qual som tá exercendo qual função. Porque a música é muito. Fazer música é isso, né? Você fazer uma peça ali, né? Você não tá jogando os elementos aleatórios ali e a magia tá acontecendo. Você precisa entender que você precisa contar uma história com os elementos. E os elementos, cada elemento que tem ali na música é como se fosse um personagem. Ele exerce uma função ali naquela história. Então é importante você saber isso. Cada personagem ele vai ter a sua função, a sua hora, né, de seu momento de chegar. Então você sabendo isso, você vai ter muito mais consciência ali, né, quando você estiver produzindo. Você vai saber em qual caminho, qual rumo seguir, né, o que fazer ali naquele certo momento para sair daquilo, né. Então estudar as referências é algo que, assim, com certeza vai te ajudar muito também saber o que você vai fazer. E daí, né, vamos aí, né, agora mais uma questão mais pessoal, assim, também. É você também exercer, assim, cara, foco, cara. Exercer a meditação, entendeu? Você vai precisar estar presente naquele momento. Então, aprende a curtir todo momento aí da sua vida, cara. Seja lavando uma louça, cara. Fazendo, cara, qualquer atividade aí. Pare um tempo também para respirar. Porque isso vai te ajudar a você estar mais focado na hora da produção. É muito importante ter esse foco na produção. E outra dica também é, de preferência também, é você não usar substâncias para atingir esse foco. Ok? Não usar nenhum tipo de substância, porque isso também é uma faca de dois gumes, vou te dizer assim, né? É algo que vai te dar um certo foco, mas também ela vai de alguma forma vai te confundir também, entendeu? Então é importante você ter isso em mente. Atividades prazerosas, ler um livro, pá, né? Você tem que caminhar, sair para caminhar, é bem importante isso. Sair do estúdio também, tipo, digo até em questão até de você produzir, se você produz um notebook, isso é ótimo também. Pega o notebook, vai produzir num café, vai produzir em outro lugar, porque isso você vai te tirar ali um pouco da tua zona de conforto ali e você vai ficar mais focado naquilo. É que nem assim, muitas vezes ler um livro em casa ali no teu dia a dia, assim, muitas vezes é difícil. Agora você vai lá, sei lá, vai pro meio do mato, vai pra um lugar ali, um café, alguma coisa assim, você já tem muito mais foco naquilo. Então é importante você usar desses artefatos aí, né? Essas artimanhas, vamos dizer aí, né? Pra você desenvolver aí, né? Suas criações. Pra quem não produz aí, não tem notebook, cara, pega o celular, tem apps de música no celular, você pode fazer música no app ali, ou só gerar ideias também, tal, ter um treino ali, né? E trazer isso pra sua música. Gravar sons com o celular também, você pode trazer ideias novas de fora pra produzir no estúdio. E coisas assim. E com isso, eu acredito que você vai conseguir. Não é o que eu tô dizendo aqui não é a resposta, né, exata, mas com certeza eu acho que é algo que vai fazer muita diferença aí, né? Você mudar esse mindset aí para você conseguir desenvolver esses seus projetos.
Então espero que esse vídeo tenha ajudado aí, gostou aí, compartilha, dá um like aí, manda aí os comentários aí o que você achou, vai ser muito legal também ter aí opiniões aí de vocês aí. E bora lá, galera, não desistam aí do sonho de vocês.